Evangelho de João, capítulo de número 3. Vamos então, por favor, irmãos, abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura do versículo 22 ao versículo 30. Diz o texto o seguinte, então, irmãos. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, nós nos reunimos como teu povo no dia do Senhor, ó Pai, diante da tua palavra, para sermos por ti abençoados, o nosso coração edificado na fé de Jesus Cristo, teu Filho, ó Deus, o inigualável Filho do Senhor, ó Deus, que é superior a tudo e a todos, em quem nós temos depositado a nossa fé, ó Deus. Portanto, aumenta-nos a fé em Jesus Cristo, ó Pai, por meio da pregação da tua palavra, ó Deus. Abençoa-nos como teu povo e como igreja reunida. Assim nós oramos, agradecidos e com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, esta é a quarta sessão sucessiva que aponta para Jesus como aquele que vem oferecer algo melhor e incomparável com aquilo que, ou em contraste com aquilo que oferecia o judaísmo. Nós vimos que Jesus tem um vinho superior. Lembram-se do milagre da transformação da água em vinho? O vinho de Jesus é melhor. A purificação que ele traz é melhor. Lembra que o vinho, a água transformada em vinho, estava nos potes que os judeus usavam para a purificação, lembram-se? Então, quando Jesus traz um vinho superior, ele está dizendo que a purificação que ele faz é superior àqueles ritos judaicos. Mas não só isso, Jesus é um templo onde Deus é adorado superior. Lembra que ele disse: Vocês destruirão esse templo, destruir esse templo em 3 dias e eu o reconstituirei. Melhor, destruído esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Ou seja, Jesus é um templo superior. Ele falava acerca da sua pessoa, do seu corpo, onde Cristo é verdadeiramente adorado. Então, um vinho superior, um templo superior e mais ainda, um novo nascimento superior. Um nascimento superior. Quando ele, conversando com Nicodemos, ele diz: Quem nascer da carne é carne, mas aquele que nascer do Espírito é Espírito. Todo aquele que olhar para o Filho do Homem será salvo. Todo aquele que colocar a sua fé no Filho do Homem nascerá. É uma prova melhor de que nasceu de novo, nasceu de cima, um nascimento superior. Não o nascimento da carne, nem do sangue, no qual Nicodemos confiava, mas um nascimento do céu, um nascimento superior. Veja, um vinho melhor, uma purificação melhor, um templo maior, onde Deus é verdadeiramente adorado em Cristo, um novo nascimento, um nascimento do alto, superior ou da carne, e agora
como nós vimos no texto lido, um ministério superior. Comparado ao ministério de João Batista, o de Cristo é inigualavelmente superior. É um ministério superior. Por isso, Cristo, nessas sessões sucessivas, aqui no Evangelho de João, é demonstrado por João que Cristo é superior a tudo e a todos. Tudo que veio antes dele, ele é de fato superior. E agora, meus irmãos, nós veremos isso. Esse ministério superior de Cristo testemunhado pelo próprio João Batista. Veja como então o texto nos descreve isso. Versículo de número 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Irmãos, Jesus estava em Jerusalém, desde o capítulo 2, do versículo 12. Ele desce para Jerusalém, e Jerusalém é Judeia. Mas o texto diz que depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. Então parece que é algo aqui que não se encaixa muito bem. Uma vez que Jesus estava em Jerusalém, e ali em Jerusalém ele não só faz muitas coisas, mas encontra-se com Nicodemos, certo? Aquele mestre da lei, em Jerusalém. Mas agora o texto diz que ele vai para a Judeia. Então parece uma contradição. Mas é bem possível, como a NVI traduz, que Jesus estivesse indo para a região rural da Judeia. Ele estava deixando a região urbana, ou seja, o centro da Judeia, que tinha sua capital em Jerusalém, e partindo para a região rural, que ficava mais ao norte. Tanto isso é verdade, essa possibilidade é quase que correta e certa, porque no capítulo 4 nós vamos ver Jesus chegando em Samaria. E Samaria é norte da Judeia. Então o que Jesus está fazendo aqui é se deslocando do centro urbano da Judeia para a região rural da Judeia, a caminho de Samaria, onde você o encontrará no capítulo 4. Ok? E diz que ele permaneceu ali, naquela região rural da Judeia, batizando com seus discípulos. Na verdade, nós seremos esclarecidos no capítulo 4, no versículo 2, que Jesus mesmo não batizava. O evangelista, João, ele vai dizer que Jesus mesmo, ele pessoalmente não batizava. Os seus apóstolos, seus discípulos batizavam por ele. Ele então administrava o batismo por meio de seus discípulos. Os seus discípulos batizavam aqueles que vinham com fé em Jesus Cristo. Mas Jesus mesmo não batizava. Isso vai ficar claro no capítulo 4, versículo 2. Versículo 23. Ora, João, e aqui é uma referência ao Batista, ok? Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para ali concorria o povo que era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Irmãos, o evangelista diz que Jesus estava na região rural da Judeia, então é norte da Judeia. E Jesus Cristo, atenção, estava em Enom. Jesus Cristo estava em Enom, ou melhor, João Batista estava em Enom. E Enom era a região sul da Samaria. Era quase ali nos limites da Judeia norte para o sul da Samaria. Então João e Jesus estavam no mesmo distrito. Eles estavam muito próximos um dos outros, ali, um do outro, melhor. Ok? Deu para entender? Então Jesus subindo para a região rural da Judeia, e João Batista em Enom. E Enom ficava sul de Samaria. Então os dois estavam quase se encontrando. Estavam batizando, o ministério dos dois acontecia concomitantemente. No mesmo distrito. Na mesma região. Estavam muito próximos nesse momento. Eles estavam muito próximos um do outro. Ok? Os ministérios de ambos funcionavam ali concomitantemente. Deu para entender? Direitinho? Então olha só agora. Veja o versículo de número 24. O evangelista nos dá uma informação que é importante. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Bom, parece que o evangelista está aqui declarando óbvio. Porque se João Batista ainda estava batizando, é lógico que ele não estava ainda encarcerado. Então parece que ele está declarando óbvio aqui, mas não é essa a intenção, obviamente, do evangelista. Não é declarar o óbvio. Por que ele nos dá essa informação? Porque naquele tempo, quando João escreve o seu evangelho,
Os evangelhos sinóticos, os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já são conhecidos da cristandade. Eles já estão correndo, eles já estão sendo lidos. E nos evangelhos sinóticos, o ministério de Jesus na Judéia e em Samaria não é narrado. Ele é narrado apenas aqui no início do evangelho de João. Quando os evangelhos sinóticos começam a apresentar o ministério de Jesus, ele está na Galileia. E João já está preso. Daí, então, por que João informa isso aqui para nós? Que João ainda, o Batista, não estava preso. Para não entrar em desacordo com as informações que constavam nos sinóticos. Porque a pessoa que pegasse o evangelho de João e já tivesse lido o sinótico, diz assim, não, mas quando Jesus começou o ministério dele, João estava preso. Tanto que Marcos, o evangelho de Marcos diz que quando Jesus começou o seu evangelho na Galileia, João já havia sido preso. Então poderia haver uma aparente contradição. Ué, há um ministério de Jesus enquanto João não estava preso? Mas os sinóticos dizem que Jesus começou quando João estava preso. Só que a questão é a singularidade do evangelho de João aqui. João narra o que os sinóticos não narram, por causa de interesse, né? É questão da edição. Os sinóticos não se interessaram pelo ministério de Jesus na Judéia em Samaria. João se interessa. Então ele deixa claro, o que aconteceu nos sinóticos foi quando João Batista acabara de ser preso e Jesus dá início ao seu ministério na Galileia. Mas houve um ministério antes do da Galileia. Houve um ministério na Judéia e em Samaria. E João acrescenta isso aqui. Ok? Então a questão de dar credibilidade ao seu evangelho, para que ele não soasse como algo não verdadeiro. O que está sendo acrescentado aqui em João, nos dá luz a entender todo o ministério de Cristo. Não só o da Galileia, narrado pelos sinóticos, mas também aquele da Judéia e de Samaria, narrado por João. Vamos ao versículo 25. Ora, então enquanto Jesus estava na região rural da Judéia e João estava ali em Enom, próximos um do outro, olha só o que acontece. Vamos ver o versículo 25? Versículo 25 e 26. Lemos juntos. Ora, entre os discípulos e foram ver com João e disseram: aquele que estava contigo na praia do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos que saem. Então veja, irmãos, enquanto Jesus estava na região rural da Judéia e João Batista próximo dele em Enom, o evangelista nos leva agora a Enom, junto de João Batista e seus discípulos, que estavam ali batizando. O João Batista batizava ali com seus discípulos, ok? E aí o evangelista apresenta uma discussão que houvera entre os discípulos de João Batista e um judeu. Acerca do quê? Sobre o que eles estavam debatendo? O texto nos diz aqui, introduzindo o assunto que era debatido. Com respeito, diz o versículo 25, à purificação. Ou seja, com respeito ao batismo. Purificação aqui é a mesma palavra para batismo, é acerca da lavagem. Ou seja, do batismo que João praticava. Era essa discussão. Muito provavelmente, em contraste esse batismo de João, em contraste com os ritos dos judeus. Lembra-se que nós já falamos aqui várias vezes que os judeus tinham os seus rituais de lavagem. Mas só que o batismo que João promove agora, que é uma transição do batismo dos judeus, a lavagem dos judeus, para o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus Cristo vai, de fato, estabelecer, João está no meio, é uma transição. Então, há no batismo de João, e por consequência no batismo de Jesus também, um elemento de arrependimento. Aliás, João Batista fala, o meu batismo é de arrependimento. Arrependei-vos e crede e sede batizados. O que nas lavagens dos judeus não era levado em consideração arrependimento. Até porque os judeus já se consideravam parte do povo de Deus por nascença. Então eles não tinham que se arrepender de nada. Mas o evangelho de João nisso é distinto. Esse aspecto do arrependimento é novo. E daí, provavelmente, esse judeu que discutia com os discípulos de João, discutia essas nuances, essas diferenças entre a lavagem dos judeus, os ritos de lavagem, e o batismo de João que fala de arrependimento. Mas não só isso.
É muito provável que eles também tenham discutido naquela hora a questão do contraste entre o batismo de Jesus e o batismo de João. Talvez o judeu que estava debatendo com os discípulos de João estivesse colocando em xeque o batismo de João, ele não ser um batismo dentro da estrutura judaica antiga, porque João perdia discípulos para Jesus Cristo. A ideia aqui é que Jesus Cristo vem recebendo mais discípulos do que João. Jesus Cristo vem batizando mais do que João. Então o judeu que discutia com os discípulos de João devia estar provocando eles também. Olha, esse batismo de vocês é um batismo muito estranho. Ele colocou aí um negócio de arrependimento. Nós não tínhamos isso nos nossos batismos. E outra coisa, provavelmente está errado, porque muitos dos discípulos do seu mestre têm abandonado ele e ido para o tal de Jesus, para batizar por Jesus. Então, provavelmente é essa cena que nós temos aqui. Esse debate. É uma questão de colocar em dúvida o batismo de João Batista e também a sua, de fato, veracidade e superioridade comparada ao de Cristo. Tanto que a reação dos discípulos de João, quando vão falar com ele, nos dá a entender isso mesmo. Olha só como é que eles falam com João, quando eles vão ter com ele, depois de discutirem com o judeu. Olha aí, versículo 26. E foram ter com João, seus discípulos, depois de discutir com aquele judeu sobre o batismo. E lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então, certamente, na discussão entre os discípulos de João e o judeu, o nome de Jesus foi tocado. Porque eles veem a João Batista com a questão de Jesus. Olha, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu dás testemunho, está batizando e todos estão indo a ele. Então é muito provável que o judeu tenha colocado ali algum ponto em que o batismo de João era contrastado com o batismo de Jesus e perdia diante da figura de Jesus. E os discípulos aqui, muito provavelmente, se sentiram meio que murmurosos, meio que ofendidos por seu mestre agora ser alguém menor em comparação a Jesus. Tanto que você vê isso pelas palavras dos discípulos aqui. Primeiro, perceba aí, eles não citam o nome de Jesus. Eles dizem assim: aquele que estava contigo. Que na Bíblia, quando não cita o nome, não sempre, tá? Mas às vezes é muito usado em textos que mostram um certo ressentimento com a pessoa não citada. Aquele que, ou seja, nem vale a pena dizer o nome. Talvez esteja aí um ressentimento dos discípulos de João. Segunda coisa, diz aqui, talvez os discípulos de João acusassem o próprio João Batista de ser o culpado do ministério dele estar diminuindo. Porque os discípulos dizem assim: aquele do qual tens dado testemunho. Ou seja, o Senhor tem promovido a obra deste, que está além do Jordão, que é Jesus no caso. E as pessoas têm lhe saído ao encontro. Então nós temos perdido discípulos por tua causa, mestre. Você está falando muito dele. Pode ser o caso aqui. E ainda mais, o exagero de todos lhe saem ao encontro. Olha aí, versículo de número 26. E todos, no final, e todos lhe saem ao encontro. É verdade, irmãos, que as multidões agora iam de encontro a Jesus Cristo. Mas João Batista ainda batizava muita gente. Tanto que o versículo 23 diz no final dele, é o versículo 23 do final: e para lá onde João estava batizando, concorria o povo. Ou seja, não era pouca gente. E a ideia dos discípulos aqui de João é dizer: todo mundo está indo para lá. Peraí, não é verdade. Ainda tem gente vindo batizar aqui. João poderia, não argumentou, mas poderia argumentar. Não, peraí, todo mundo não. Ainda tem uma grande gente aqui com a gente, né, sendo batizado aqui. Então, essas palavras dos discípulos de João mostram um certo ressentimento. Uma certa amargura, talvez, por seu mestre, a quem sempre acompanharam, estar agora sendo ofuscado pelo ministério de Jesus. E isso fica ainda, irmãos, mais claro acerca das palavras, com as palavras que João Batista, melhor dizendo, vai responder aos seus discípulos com relação a esta questão que eles lhe trouxeram. Mas antes de nós vermos a resposta, nós vamos a uma aplicação aqui sobre o que nós vimos, acabamos de ver aqui nesses dois versículos. Irmãos, nós somos inclinados, muitas vezes, a achar que o ministério é algo tipo uma disputa sobre quem pode mais. É muito comum de nós avaliarmos o ministério, e não só o ministério, né? As áreas em que nós atuamos,
como uma disputa contra alguém, para ver quem pode mais. Certo? É muito comum. Na igreja isso também, infelizmente, é comum. Pode nos alcançar. A igreja do ciclano tem mais gente, a minha tem menos gente. O pastor de lá prega melhor, o meu é mais ou menos. No caso de vocês é quase que bem verdade mesmo, né? Mas a ideia é de nós estarmos sempre nos comparando. Sempre nos comparando. O presidente da sociedade do ano passado foi melhor, fez mais do que esse presidente, ou vice-versa. Ou aquele irmão fala melhor do que eu falo. Na igreja de Corinto, ou em Corinto, acontecia a mesma coisa. Lá, lembram-se que Paulo escreve a Corinto? Ele diz lá que, olha, eu fiquei sabendo que vocês vivem aí disputando, dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Pedro. Eu sou de Paulo. Cada um tinha um grupo melhor do que o outro. Quando alguém se sobressai, começamos a invejá-lo, criticá-lo. Eu não quero dizer, irmãos, que críticas justas não têm o seu lugar. É interessante isso aqui, permitam-me. Às vezes nós criticamos algumas igrejas que estão se desviando do evangelho. Isso deve ser feito, ok? Jesus e os seus apóstolos davam nome aos bois. Paulo fez isso muitas vezes. Jesus diz, fariseus, estabeleceu bem quem era o grupo. Fariseus hipócritas. Paulo também dizia o nome daqueles que o haviam abandonado, o haviam traído. Então, isso é importante. E alguém pode te olhar ou me ver falando de outra igreja, uma crítica justa, e dizer assim, está com inveja. Mas isso aí Deus julga. Se for inveja mesmo, Deus vai julgar. Mas não quer dizer que toda crítica seja baseada em inveja. Às vezes a crítica é bem fundamentada. E não é questão de inveja, é questão de defender a verdade. Então deixa os homens acharem o que quiserem, contanto que eu e você, quando nós expressarmos a nossa crítica justa à luz da palavra de Deus, sejamos cientes de que fazemos isso em prol da verdade. Entendam o que acontecer. Ou melhor, entendam o que quiserem entender. Mas o ponto é que muitas vezes críticas são motivadas por inveja, por ressentimento. Isso é verdade também. Portanto, nós devemos ter cuidado quando o nosso coração, não satisfeito com a nossa posição, começa a invejar e criticar a outros. O exemplo de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, é muito preciso aqui nesse momento. E eu queria ler com vocês, vocês vão acompanhar a leitura aqui, ok? Preste atenção, esse texto é muito bonito e importante. Paulo está preso quando ele escreve a carta aos Filipenses. E olha o que ele diz. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja ou porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Perceba o que Paulo está dizendo aqui? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é poderoso para nós. Paulo está dizendo que enquanto ele estava preso, alguns, incentivados pelas cadeias de Paulo, tomaram coragem de pregar o mesmo evangelho que prendera Paulo. E aí Paulo diz, alguns desses que pregam com sinceridade, com verdade, querendo a conversão de homens. Outros, porém, pregam por inveja, pensando com isto suscitar alguma tribulação às minhas cadeias. O que Paulo quer dizer? É o seguinte, alguns têm se aproveitado de que eu estou preso
E aproveitado pregando o nome de Cristo, fazendo o próprio nome deles. E muitos que eram meus discípulos podem estar agora com eles. E eles pensam com isso suscitar alguma angústia minha aqui. Deu para entender? Aí Paulo diz assim, pouco me importa. Não me importa se eu perco discípulos enquanto eu estou preso. Me importa que Cristo esteja sendo pregado. Se Cristo está sendo pregado verdadeiramente é o que me importa. Se eles o fazem por porfia, inveja, eles vão ser julgados por Deus. Mas eu tenho que estabelecer uma coisa muito certa. Se eles pregam a Cristo verdadeiramente, eu me regozijo. Eu sempre me regozijarei. Até porque, irmãos, nós não sabemos como as pessoas... qual é o intuito das pessoas dentro do coração de pregarem a Cristo. Você nunca vai saber. Você está me vendo pregar aqui. Você sabe por que eu estou aqui? Realmente? Você não sabe. Talvez eu esteja aqui para cumprir com o chamado que Deus me deu nessa igreja e ganhar o meu salário. Você nunca vai saber. A não ser que isso seja revelado. Mas você crê que eu estou aqui porque eu creio nessas coisas. Mas você fala que nem Paulo, pouco me importa. Isso aí Deus vai julgar. Se você faz por ganância, por má intenção, Deus te julgará. Agora, desde que você esteja pregando a Cristo verdadeiramente, eu me alegro. Eu me regozijo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ok? E nós devemos ser assim também. Nós devemos ser assim também. Quando alguém quiser nos provocar, o seu ministério é menor do que aquele. Ele prega e muitos vão ouvindo. Olha, pouco me importa, desde que ele esteja pregando a Cristo. Se ele não estiver, aí me importa sim. Aí a gente compra a briga. Agora, se ele estiver pregando a Cristo e muitos estiverem indo, pouco me importa. Importa que Cristo seja pregado verdadeiramente. E é isso que era o sentimento de João também. João pensava a mesma coisa. Vamos ver agora como ele responde aos seus discípulos. Olha o versículo de número 27 aqui, olha só, vamos ver juntos. Respondeu... O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Que versículo lindo, irmãos. O homem não pode receber, disse João, coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Irmãos, o arauto de Cristo aqui queria dizer que Deus designou um lugar para ele. Uma missão específica foi dada a ele do alto, do céu, ou seja, da parte de Deus. Ele assim quer dizer que Deus designou um lugar para cada um em seu plano eterno. Ele, João Batista, não tinha direito de reivindicar uma honra que não lhe fora dada do céu. Ou seja, se Cristo está sendo exaltado, se o ministério de Cristo é maior, é porque Deus quer assim, Deus o designou para que todo mundo creia nele. Mas Deus não me designou para isso. Não é o meu lugar no drama da redenção. A posição particular de João Batista no plano da redenção era um dom dos céus. E ele estava satisfeito com isso, ele entendia assim, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, porque Deus me colocou nesta igreja, e não uma igreja conhecida, mais famosa. Isso pouco me importa que eu tenha ciência de que o que eu recebi de Deus. E que eu devo zelar alegremente pelo que eu recebi dele. Irmãos, não poucas vezes nós murmuramos sobre nossa condição, ou o papel que desempenhamos. Gostaríamos de ter aquilo, gostaríamos de ser aquele, gostaríamos de fato de ter uma maior repercussão na nossa pessoa, e nós não temos. Tudo que temos, irmãos, do alto nos foi dado. E se nós não temos algo, é porque do alto foi retido. Murmurar ou ressentir-se acerca dessas coisas, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, eu queria poder fazer isto ou aquilo, e eu não gosto do que faço, nem do que sou. E aliás, essa é uma arma muito grande utilizada hoje. Essa questão do ressentimento, do desagrado com a sua própria condição. É uma arma muito usada hoje. Na política ela é muito usada. As pessoas estão sempre desgostosas, colocando a culpa uma das outras pelo que não são, pelo que não têm. Cuidado com essa doutrina terrível de colocar só tristeza no seu coração e ressentimento e murmúrio
Porque você não tem aquilo, ou você não é aquilo, ou você não tem isto, ou ninguém te reconhece, ou ninguém fala do teu nome, ou você pertence a um grupo que é desconsiderado. Cuidado com isso. João não via assim. Tudo que temos do alto foi nos dado por Deus. Murmurar ou ressentir-se seria uma afronta contra Deus, desejando ser e estar no lugar dele, como se Deus fosse incapaz de dirigir e realizar bem as coisas que somos e que temos. Olha, eu não estou feliz, então a ideia de que Deus não está fazendo algo certo. Por que Deus me colocou aqui? Ou por que eu nasci assim? Ou porque eu tenho essa cor ou tenho aquela? Ou porque eu trabalho em tal lugar, ou porque eu ainda não trabalho e o fulano já está desempenhando a função dele. Isso é de fato murmúrio e opor-se à providência divina. Antes de nós reclamarmos, nós deveríamos confiar em Deus e trabalharmos, sabendo que Deus nos dará aquilo que do alto Ele desejar nos dar para o nosso bem, para a sua glória. Em contrapartida, irmãos, do murmúrio e do ressentimento, que diferença é atitude, sentimento piedoso e humilde, que entende que em tudo que somos e possuímos, o Senhor está ali, a mão dele nos deu, a sua boa mão, segundo o seu bom propósito. E é isso que Deus te chama aqui em Cristo hoje, para tomar como atitude e sentimento da sua vida e no seu coração. Estar contente em todas as coisas. Procurar sim se desenvolver, trabalhar, estudar, ter conhecimento e confiar na providência e graça divina, que não deixará que nenhum trabalhador mendigue. Que o trabalhador tenha a honra necessária, que aquele que esforça seja reconhecido finalmente, mas descansar em Deus quanto a isso. Viver grato pelas coisas que temos, quando nós não merecemos nada absolutamente. Mas continua João dizendo, versículo 28, vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Irmãos, João Batista aqui mais uma vez diz, eu nunca quis tomar o lugar do Cristo. Eu nunca pretendi ser mais importante com ele. Vocês se lembram que eu sempre disse a vocês, eu não sou o Cristo. E isso é testemunhado no mesmo evangelho aqui de João, o discípulo e apóstolo, quando os sacerdotes e levitas de Jerusalém vão ter com João Batista e perguntam, quem és tu? E diz o texto, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. João 1, 19 e 20. Vocês se lembram, vocês são testemunhas de que eu sempre vos disse, eu não sou o Cristo. O meu papel, aquilo que Deus me deu do alto, é ser o seu precursor, que convenhamos, não é pouco, jamais. João não estava descontente como seus discípulos estavam, com o lugar que Deus lhe havia dado. Pelo contrário, muito pelo contrário. Ele julgava isso uma honra imerecida. Ele disse, após mim vem aquele do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias. E quando Jesus Cristo foi ter com ele para ser batizado, quando Jesus não precisava, mas tendo se humilhado debaixo da lei, o fora, João Batista disse, era eu que precisava ser batizado por ti, e tu vens até a mim. E Jesus diz, deixa, para que se cumpra a justiça, a lei. E João teve o privilégio de batizar a Jesus, para que a lei fosse cumprida. Mas ele diz, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então, eu estou muito feliz com aquilo que Deus me deu. E ele continua no versículo de número 29 com uma parábola, usando a figura do noivo e da noiva, do noivo e da noiva. Olha o que ele diz no versículo 29, vamos ler juntos? O que tem a noiva... O amigo do noivo que está presente, o se regocija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O que tem a noiva é o noivo. Aqui a ideia é do Israel de Deus. A noiva é o Israel de Deus. E o noivo é o próprio Deus. E é interessante aqui que quando João chama Jesus de noivo, porque a conversa é sobre Jesus, aquele que batizava agora mais do que João, quando João chama Jesus de noivo, ele está dizendo que Jesus é Deus, porque Deus é apresentado como noivo do seu povo no Antigo Testamento. Em Isaías 62 está escrito, nunca mais Deus diz ao seu povo, Israel, nunca mais se chamarão desamparada,
nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque eu, o Senhor, te desposarei, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. E Jeremias diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-te de ti, da tua afeição quando era jovem, falando a Israel, Deus falando a Israel, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Deus era o noivo de Israel, seu povo, a noiva. E por fim, Oséias, teria muitos outros textos, mas eu separei esses apenas. Em Oséias, Deus diz a Israel: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade, em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Veja, o povo de Deus é do Senhor, é a noiva é do noivo. A noiva não é minha, diz João Batista. Eu não tenho a excelência de tê-la para mim. Eu não tenho, mas Cristo tem. Então, quando ele faz essa comparação, chamando Cristo de um noivo, ele está dizendo que Cristo é Deus. Porque Deus é o noivo de Israel. É o seu esposo. Em Apocalipse, quando Jesus Cristo retornar, lá diz que o encontro de nós, a igreja, o Israel de Deus, com Jesus Cristo é um casamento. Ele diz lá, Apocalipse 21:2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Jesus Cristo é o esposo da igreja. E João entendia isso, por isso que ele se colocava no lugar dele. Por isso que ele não procurava holofotes. Por isso que ele pouco se importava com o nome dele. Diz, a noiva é do noivo. O amigo, eu sou apenas o amigo do noivo. O mordomo, aquele que administra o casamento para que tudo vá bem. Mas quando eu administrei tudo e o noivo chega, a glória é dele, não é minha. Eu sou amigo do noivo. Onde já se viu, irmãos? O amigo do noivo tem mais excelência do que o noivo no seu próprio casamento. O amigo do noivo prepara tudo. Aqui é a ideia, né, do padrinho que prepara tudo, arranja as coisas para que não haja nenhum contraponto, nenhum impedimento para que uma cerimônia se realize. Mas quando está tudo pronto e o noivo chega, então o amigo do noivo some se alegrando de ouvir a voz do noivo, a ideia de que tudo deu certo, ele se alegra. E essa é a ideia de João. E ele diz, pois esta alegria já se cumpriu em mim. A partir desse texto aqui, nós não veremos mais João Batista no Evangelho de João. Nós não veremos mais ele. E é interessante, a última palavra dele é, pois essa alegria se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. A ideia de que, pois essa alegria se cumpriu em mim, é que tudo que eu tinha que fazer eu fiz. E agora Cristo chegou. Eu fui o seu precursor, eu anunciei, mas agora ele está com vocês. Agora eu devo sumir, para que o noivo tenha a noiva, como de fato convém. Quando João diz assim, convém que eu cresça e que ele cresça e que eu diminua, esse convém significa necessário. Esse é o plano de Deus, é o seu propósito. É o propósito de Deus que Cristo, que Jesus cresça, e João diz aqui, e que eu diminua. João encontra a sua alegria não em prevalecer contra um concorrente, mas em abraçar de todo o coração a vontade de Deus e a supremacia que o próprio Deus atribuiu a Jesus. Irmãos, para que serve um arauto depois que o rei chegou? Para que serve o arauto? O arauto troca a trombeta anunciando a chegada do rei, mas depois que o rei chegou, o arauto tem que se calar. Agora todos têm a atenção para o que o rei dirá. O arauto tem que se calar e tem que desaparecer. E é isso que está dizendo aqui João. Porque as multidões deveriam continuar a seguir o precursor depois que sua tarefa foi cumprida. Quando ele termina a sua missão, que a multidão se vá dele, que sigam o rei, que percebam que este é o glorioso em sua origem, que Jesus é glorioso em sua origem, como João diz, e que tem uma mensagem gloriosa e um ministério superior, inigualável ao do próprio João. Convém que ele cresça e que eu diminua. É interessante que João também representa tudo que veio antes.
Todos os ritos, os símbolos, tudo do Antigo Testamento. Ele é o último profeta. Ele representa tudo antes. E ele está dizendo assim, convém que tudo isso agora fique para trás. Porque a realidade daquilo tudo que for apontado chegou. Cristo é a coisa mais importante. Por isso nossa igreja não volta a ritos sem sentido, tradições humanas, símbolos, nada disso. Mas só Cristo, a palavra dele e o seu Espírito, só isso nos importa. Convém que Cristo apareça, convém que ele cresça em nós. Que compreensão a de João Batista. Não é por acaso a avaliação que o próprio Jesus fez de sua pessoa fosse tão positiva. Jesus diz de João o seguinte: eis que eu envio diante de vós o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, disse Jesus, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. O testemunho que Jesus dá de João. É interessante, né? Quando nós diminuímos, nós somos exaltados. Não é o que a Bíblia diz? Todo que se humilha será exaltado. É isso que está acontecendo aqui. Ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. E Jesus diz de João, ninguém foi maior. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Eu termino lembrando de Paulo, o apóstolo, novamente. Paulo falando acerca da glória que os homens davam uns aos outros e tentavam dar a ele também, fazendo-os maior do que Cristo. Paulo disse, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos apenas por meio de quem crestes em Cristo. E isso conforme ele mesmo, o Senhor, concedeu a cada um. Interessante, né? O homem não tem nada que do céu não lhe tenha sido concedido, diz João Batista. E Paulo diz, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. O pensamento é o mesmo. Eu sou um servo porque me concedido esse papel. Eu sou apenas um servo. Quem é Paulo? Paulo não é ninguém. Apenas um servo que deve refletir, deve apontar, deve proclamar a glória de Cristo. Irmãos, quando nós fomos tentados a nos exaltarmos a nós mesmos, ou quando por meio de outros fomos tentados a achar de nós mais do que convém, lembremos que o noivo é Cristo, que a glória é dele, e a honra lhe cabe, muito bem. Lembremos que quando o nosso trabalho estiver realizado, e os homens edificados em Cristo, não importa se haverá uma placa ou não em nossa homenagem, ou uma menção honrosa ao nosso serviço. Não importa. Só importa uma coisa de fato, e só isso importará. Que diante de Deus, nós tenhamos exercido o nosso ministério, segundo a sua vontade, segundo o que Ele nos concedeu. Irmãos, você tem o seu trabalho, você tem a sua função, você é um pai, você é uma mãe, você é um esposo, você é uma esposa, um filho. Às vezes você trabalha numa loja, uma pequena loja aqui da nossa região. E o seu nome não sai estampado em jornais, na igreja, pouco se fala de você. Você não tem um ministério ali na igreja, o seu ministério é outro. Tão agradável a Deus, se você o exercer em fidelidade e verdade, tão agradável a Deus quanto esse ministério aqui. Mas talvez você não tenha o seu nome mencionado, e você seja chamado por Deus sem tê-lo. Isso pouco importa. Pouco importa. O que mais importa é que Cristo seja glorificado por meio da sua vida. Que Ele seja proclamado e honrado. E que você, diante de Deus, do teu Pai que te vê em secreto, o adore em Cristo Jesus e viva para Ele. É isso que importa. Porque não são os homens que nem te conheceram que te julgarão, mas é o Deus de nosso Pai Jesus Cristo, diante de quem você está sempre na presença. Portanto, neste mundo tão ávido por glória humana, por ostentação, por visibilidade, veja aí nossas redes sociais. Lembre-se, convém que eu diminua e que Cristo cresça. Amém.